Durante a história da humanidade, grandes personalidades fizeram a diferença no seu tempo e influenciaram as gerações futuras. Com sua genialidade e uma forma ímpar de olhar para os problemas à sua volta, criaram soluções que hoje são realidade em todo o mundo. Grandes mentes que deixaram o seu legado para sempre em nossa história. Hoje não é diferente. Descubra o que os maiores nomes do mundo corporativo pensam e como eles enxergam o mundo à sua volta. Preciosas lições de gestão com quem sabe o que faz. Assista ao programa Mentes que Brilham, os segredos dos CEOs. Toda segunda-feira, às 11 da manhã, em youtube.com/Mentes que Brilham. Olá, eu sou Roberto Duarte e essa é mais uma edição do programa Mentes que Brilham, os segredos dos CEOs. E hoje recebo aqui comigo Antônio Joe, ele que é CEO, o diretor executivo da Apollo Filmes. Vamos conhecer um pouco sobre essa empresa e também sobre esse formidável executivo. Antônio, muito obrigado pela sua presença, é uma grande satisfação tê-lo aqui conosco, viu? É um prazer enorme estar aqui contigo, poder passar essa próxima hora conversando aí sobre experiências. Bem, maravilha, sem dúvida. Antônio, conta um pouco para a gente sobre a Apollo Filmes. Eu sei que vocês são pioneiros na questão do de uso de filme, na questão do polipropileno. Como é que funciona isso aí? Até onde que vocês vão, o produto? Explana um pouco para a gente sobre a empresa. Deixa eu começar te contando um pouquinho da história da Apollo. A Apollo é uma empresa que tem mais de 40 anos de atuação. Ela começou em 1980, lá na cidade de Varginha, em Minas Gerais. Uma joint venture entre a BAT e a Hercules, né, a americana, com o foco inicial de produzir filmes para cigarros. Tá? Filmes de BOPP, né? BOPP, na verdade, é uma sigla em inglês para polipropileno bioorientado. Então, isso foi o início da Apollo, e com os anos ela foi se diversificando e lá pelo final da década de 90 abriu uma operação no Rio Grande do Sul e em 2009 concentrou todas as suas atividades aqui no Rio Grande do Sul e hoje atende a vários mercados, né, com esse produto, desde alimentos, fitas adesivas, etiquetas, rótulos, e também o mercado de cigarro, né? A aplicação desse produto ele é muito variado, né? Ele é um produto muito versátil. Essa versatilidade do ponto de vista operacional e ponto de vista usual, Antônio, a gente pode dizer assim que nós estamos falando de uma tecnologia e de um processo de inovação de ponta. Sim, exatamente. As embalagens, né, plásticas flexíveis, elas levam consigo muita tecnologia e cada vez mais essa tecnologia ela tem avançado, né, com o objetivo de aumentar a proteção, especialmente no mercado de alimentos, né, aumentar a proteção, a segurança do que está sendo embalado, né, mas também de dar destaque ao produto na prateleira. Então, ele tem esses dois grandes aí, objetivos, né, a embalagem, o filme da embalagem. Hoje em dia, tem muita questão também da sustentabilidade. Então, isso é uma tendência que tem transformado essa indústria nos últimos anos. A gente agora vivemos um ano e meio, quase 2 anos aí de pandemia, e a gente viu um crescimento, né, na demanda desse produto muito importante, né, porque muitas pessoas foram para casa e se alimentaram em casa e se alimentaram com porções mais individualizadas e isso demandou muito esse produto, né, e ao mesmo tempo a gente poderia esperar que com essa demanda tão intensa, com essa necessidade, com essa percepção, né, da importância que a embalagem teve, né,
que a questão da sustentabilidade pudesse ter enfraquecido, mas ao contrário, a gente percebeu que a preocupação com a sustentabilidade, com o meio ambiente, ela disparou, né? Então está mais presente do que antes a preocupação do que vai acontecer com esse produto uma vez que terminar o seu uso, né? Então a gente está também passando por uma transformação nessa indústria que está visando, né, os filmes as embalagens que elas sejam recicláveis, né, ou que elas sejam biodegradáveis, né, reutilizáveis. Então, isso tudo também carrega muita tecnologia, carrega muito conhecimento, e é uma transformação que nós estamos vendo muito interessante de estar vivendo esse período. Eu até te perguntar sobre isso, Antônio. Você hoje está na Polo Filmes desde 98, certo? Desse período para cá, em termos de inovação em tecnologia, você pode dizer que a gente poderia dizer assim que nós demos um salto astronômico em termos de tecnologia, de avanço mesmo? Eu acho que o mercado de BOPP, especificamente, que é o que a gente está inserido, ele vem tendo uma evolução constante ao longo dos anos. Mais recentemente, agora estamos focados muito forte na questão de sustentabilidade, mas os brand owners, como a gente chama, sempre tem a preocupação de aumentar o tempo de vida de prateleira dos produtos que estão ali embalados. Uhum. Então, é necessário, e foi necessário nos últimos anos, trabalhar muito na melhoria da barreira, né, da proteção, né, que esse filme, que essa embalagem dá ao vapor da água, ao oxigênio, né, de forma a que o produto que está ali dentro ele dure mais tempo na prateleira. Isso é uma boa notícia porque diminui o desperdício de alimento, que é uma preocupação que tem no mundo, né? Uhum. Além disso, as máquinas dos convertedores, elas foram evoluindo ao longo dos anos e foram ficando cada vez mais rápidas. Então, também nós, produtores do filme, tivemos que nos reinventar e trabalhar filmes que pudessem dar e trabalhar nessas velocidades mais altas. Então, o processo de inovação e o processo de evolução dentro dessa indústria ele é constante, né? Então, uma coisa que também estava muito na moda, né, ou está muito presente nos últimos anos é a preocupação com a saúde, né? E as pessoas se preocupam e querem ver o que estão comprando, né, de alimento. Então, era necessário desenvolver barreiras, né, que fossem transparentes também, né? Então, que a gente conseguisse dar a proteção ao oxigênio, a proteção ao vapor da água, mas de uma forma transparente. Então, todo ano tem muita inovação, todo ano é uma corrida que não para nunca. Que bacana, que bacana. E, Antônio, como é que é para você, cara, estar à frente de uma empresa como essa, com a baita estrutura, e ao mesmo tempo tendo que acompanhar os anseios do mundo, tanto do ponto de vista de inovação, tanto do ponto de vista tecnológico, e mais pelo outro lado, a pressão pela questão do ambiental, pela questão da sustentabilidade, a questão da saúde em si. Eu acho que as duas coisas caminham junto, na verdade. A empresa que hoje não tiver um olho no ambiental, não tiver um olho na sustentabilidade, não vai estar aqui daqui a alguns anos. Então, não adianta eu falar de uma evolução, ou de lucratividade, ou de pressão por resultados, se eu não tiver um olho também nessa tendência, que ela é muito presente, muito clara, e de fato é uma questão muito importante que está posta em cima da mesa, né? Entendi. E como é que você foi parar nesse ambiente, Antônio? Como é que você... Eu vejo que você, a maneira como fala, realmente o domínio por toda a informação, por toda essa tecnologia, como é que se desenvolveu esse gosto por essa área? Foi casual, na verdade. Em 98 eu entrei na Polo e eu tinha 2 anos que eu tinha me formado apenas e eu na verdade, eu estudei engenharia elétrica e entrei para trabalhar na Polo porque estava sendo instalada a planta no Rio Grande do Sul
e a planta vinha com muita eletrônica, né? E era um negócio que eu conhecia, eu estava trabalhando logo depois que eu me formei numa empresa de tecnologia, né, de eletrônica, e o meu conhecimento naquela época ia ajudar na manutenção dos equipamentos. Mas depois disso, acabou que eu fui passando de uma área para outra e fui me interessando pelo funcionamento todo da companhia, e essa vivência em diversos setores da empresa me ajuda até hoje, é fascinante. E a gente acaba criando um gosto pela empresa, criando uma paixão pela empresa. Então, hoje tem essa identificação com a companhia, com a história da companhia, passamos bons e maus bocados, né, a companhia, mas a gente tem essa identificação, esse gosto, essa paixão pela empresa. Que legal. Antônio, essa época da pandemia, o que a gente viu, assim, várias áreas foram afetadas em si de maneira... Mas o setor de alimento, de produtividade, ele acabou, vamos lá, se mantendo aceso, porque ninguém ia parar de comer ou não. Como é que foi para vocês esse período e como é que tem sido essa saída, essa retomada econômica? Olha, é uma experiência nova, acho, com certeza para todos nós, né? Lá no início, quando a pandemia bateu no Brasil, foi no início de março, curiosamente, a nossa preocupação, a gente já se deu conta que essa questão da alimentação ela ia bater forte. Então, nossa preocupação inicial foi: nós não podemos parar a fábrica, nós precisamos manter a fábrica rodando e para garantir a embalagem para os alimentos para que cheguem às mesas das pessoas, né? Então, fizemos um plano, se montou um comitê lá de gestão da crise, e o time montou um plano, colocou uma equipe reserva em casa, protegida, com um contrato de que não podiam sair de casa para se proteger. Nós contratamos consultoria de hospitais para nos ajudar a implementar barreiras sanitárias dentro da fábrica, né? Implementamos diversas medidas de prevenção, né? Uma equipe médica 24 horas por dia lá dentro, medindo a temperatura das pessoas. E à medida que o conhecimento também foi chegando, novas medidas foram sendo implantadas, né, para evitar contaminação cruzada. Então, tivemos, por exemplo, em junho, um momento onde identificamos um caso e aí tiramos um turno inteiro e trouxemos aquela equipe que estava em casa, né, de backup, para manter sempre a linha rodando. Isso falando do time operacional. O time administrativo, a esse sim nós botamos rapidamente todo mundo em casa, trabalhando home office, e agora, recentemente, a partir de julho, nós iniciamos um processo gradual de retomada, que concluiu agora no mês passado, com a retomada presencial de 100% do time, né? Então, foi uma experiência muito, né, interessante, apesar de desgastante emocionalmente. A gente tinha muita preocupação, uma coisa que a gente não sabia como ia evoluir, mas acho que tivemos muito sucesso, e o sucesso se deu, eu acho que, majoritariamente pelo engajamento do time, né? É impressionante como uma situação como essa une as pessoas em prol do mesmo objetivo. A gente via a nossa turma lá dando 110%, 120% do seu potencial, da sua dedicação. Foi muito bonito também nesse sentido de ver, né, realmente a pessoa se dedicando e fazendo, se superando, né, a superação de todos. Então, foi uma experiência muito bacana. E agora, né, que nós estamos retornando com o time para o presencial, esse time que ficou afastado, né, em home office, houve uma percepção, né, de, puxa, tem muitos ganhos, né, de trabalhar home office, né, trabalhar de casa. Se perde muito menos tempo de deslocamento, se tem a possibilidade de estar mais presente com a família, almoçar com a família, eventualmente fazer alguma comprinha, alguma coisa que precise, algum serviço que precise perto de casa, tu tem mais essa flexibilidade. Então, isso foi percebido, e nós estamos buscando uma forma de manter
alguma coisa que dê às pessoas essa qualidade de vida que se percebeu no momento do home office, né? Mas que, por outro lado, não se perca, né? O que a gente percebeu que perdemos durante a pandemia com o trabalho de home office é a questão da cultura da empresa, né? O convívio, novas pessoas que entraram, né? Então, a criatividade coletiva, como a gente diz, né? Aquelas conversas do cafezinho, que o cara está falando sem nenhuma pretensão e daqui a pouco surge uma ideia e problema na hora e tal. Então, isso se perdeu. Então, tentar buscar uma forma agora que a gente consiga dar a qualidade de vida, um pedaço, pelo menos, dessa qualidade de vida que foi percebida com o trabalho home office, com a manutenção também do convívio, né, da cultura da companhia, que é muito importante, que é impossível tu manter se tu está 100% em home office, né? Então, agora nós estamos construindo essa saída aí junto com o nosso time. Uma cultura híbrida nova, né, João? Né, Antônio? É uma coisa, né, Roberto? É novo, todo mundo, é novo para todo mundo isso, né? Acho que não é exclusividade da Polo, está passando por isso. Acho que estamos todo mundo tentando achar qual vai ser a nova forma, a nova vida nos escritórios, a nova forma de trabalhar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, aconteceu também, a gente acabou assim, conversando com outros executivos, a gente percebeu o seguinte, que a pandemia também, ela acabou expondo, ou de certa forma, mostrando os verdadeiros líderes, aqueles que conseguiram lidar com toda essa pressão, não só a pressão do mercado, mas também a pressão emocional, como diz, a pessoa foi levada ao limite na questão da liderança. Qual que é o fator principal que você atribui, Antônio, o líder ter conseguido gerenciar isso, ter conseguido trabalhar com a equipe sem perder o engajamento? Qual que é o principal fator que você atribui a isso no papel do líder? Olha, eu acho que, especialmente nessa pandemia, o principal fator foi a resiliência, né? Porque era uma crise que não tinha data para acabar. Não sei se vai lembrar quando a gente começou quando iniciou lá a pandemia, as primeiras informações que vinham, olha, para ter uma vacina, são 10 anos, né? 10 anos para se desenvolver uma vacina. Então, não sabia quanto tempo ia durar. A gente entrou achando que podia ser algumas semanas, alguns meses, e os meses foram se transformando, passou um ano. Então, quem não teve resiliência nesse período não conseguiu manter o time engajado, o time motivado, o time com esperança, sobretudo esperança, né? Porque falou bem, foi um período de muito estresse emocional para os líderes, mas para todo mundo, né? As pessoas, não só para quem que teve que ficar obrigado a trabalhar no presencial, mas quem estava em casa também, né? Muita gente, né? Todo mundo que tem família, tem gente que vive sozinha, a gente teve casos assim, pessoas que, puxa, perderam o convívio com todo mundo, o convívio que tinha lá na empresa, então, e não podiam sair de casa, então tinham que ficar sozinhas na sua casa. Isso é muito interessante. Nós colocamos, inclusive, psicólogos para atender essas pessoas, para elas pudessem conversar, se expressar, ouvir conselhos, porque foi realmente muito pesado, né? Uma carga emocional muito pesada. Além mais, abria o jornal, ligava a televisão, só notícia ruim que vinha. Só morte. Então, puxa vida, era uma carga, né, tão pesada em cima das pessoas que botou muita gente para baixo. Então, assim, por isso a resiliência, né, encontrar aquela força interior para continuar batalhando, para brigar por mais um dia, para ir adiante, acreditar que algum dia tudo vai passar e tudo vai melhorar. Acho que é a principal característica aí que se sobressaiu nesse momento. Legal, bacana. Antônio, é evidente que toda essa, como dizer assim, essa capacidade de adaptação, de flexibilização e também de desenvolvimento pessoal está muito atrelado à questão da cultura organizacional da empresa e também atrelado aos valores que estão por trás de tudo isso.
Quais são os principais valores hoje que a Apollo carrega e também as que o Antônio carrega e faz questão de que isso seja disseminado ou seja realmente levado a todos os ambientes de trabalho? Os valores que eu carrego, que a Apollo carrega, nós são muito parecidos, né? Eu acho que não ficaria tanto tempo numa companhia se a gente não compartilhasse dos mesmos valores, né? Aliás, eu acho que isso é um potencial, né? A gente tem que trabalhar em algum lugar que compartilhe os mesmos valores que a gente tem na nossa vida pessoal. E o primeiro valor que a Apollo tem, que eu tenho, é o respeito pelas pessoas, né? A gente tem até um hashtag lá na Apollo que é gente é tudo para gente, né? O pessoal fala. Mas isso porque daí deriva tudo, deriva uma posição ética, uma preocupação com a segurança, uma preocupação com a carreira das pessoas, né? E um entendimento de que as pessoas é quem fazem a empresa, as pessoas é que fazem a diferença. Por mais tecnologia que tu tenha na tua companhia, por mais que as máquinas sejam o elemento que faz a produção, as pessoas que operam, as pessoas que planejam, as pessoas que as mantêm, as pessoas que vendem, que compram, então, elas é que determinam o sucesso da companhia. E esse entendimento, né, dessa preocupação com as pessoas que é o nosso principal valor, é o meu principal valor, é um interesse, né, genuíno pelas pessoas, pelo ser humano que está ali na frente, que a gente precisa entender que aquele cara que está do outro lado ali, que está conversando, é uma pessoa que tem sua história familiar, que tem suas vontades, suas preferências, seus objetivos de vida, suas dificuldades, como a gente tem também. Então, essa compreensão, eu acho que é a base de tudo para ter sucesso, né, num relacionamento, montar um time competente, um time que compartilhe de ambos os valores que tu tens, um time que queira chegar nos mesmos objetivos que tu quer chegar. Então, eu acho que o valor fundamental é isso, são as pessoas, é o respeito pelas pessoas, e a partir disso, o resto tudo vira consequência. Legal, bacana. Então, vamos falar um pouquinho, cara, sobre gestão de agenda. A gente sabe que o executivo, principalmente nessa área de inovação, de tecnologia, exige de nós um comprometimento, né, ímpar. Como que é para você administrar o mundo corporativo e, do outro lado, o mundo familiar? Como que fica essa balança? Como equilibrar essa balança? O segredo é o equilíbrio, tá? E o equilíbrio é o que tu tem que estar buscando sempre. No momento que tu perder esse equilíbrio entre a tua vida pessoal, família e o trabalho, certamente o teu trabalho vai andar mal, tua família vai andar mal. Então, a busca incansável do equilíbrio, eu acho que é o segredo por trás de um sucesso nesses dois ambientes. O jeito que eu faço primeiro, ter uma compreensão de que o equilíbrio ele se dá no longo prazo, não é todo dia que tu vai ter o equilíbrio, toda semana, todo mês. Então, vai ter momentos que vai ter uma dedicação muito maior para a tua agenda de trabalho. E aí tu tem que te dedicar de corpo e alma para aquele momento. Agora, nos momentos que está com a tua família, eu encaro isso, a tua dedicação tem que ser 100%, tá? Para que os teus familiares percebam e entendam que não tem outro lugar que tu queira estar que não seja ali, naquele momento, com eles, fazendo aquilo que tu está fazendo com eles, compartilhando aquela experiência com eles. Então, não adianta, eu não acredito nesse negócio de eu estou com a minha família, eu estou de férias, e eu estou trabalhando, eu estou fazendo. Então, se eu estou fazendo alguma coisa com meu filho, com a minha esposa, aquilo ali é dedicação total. A mesma coisa depois no trabalho. Então, isso, é buscar esse equilíbrio no longo prazo, né? Então, se passou um período de alguns meses, onde teve uma dedicação mais forte para o trabalho, tira umas férias. É importante recarregar as baterias, estar junto com a família, conviver, e aí tu pode voltar a se dedicar à tua agenda de trabalho.
Que legal, bacana. Bom, você falou agora há pouco da questão da importância da formação de equipe. A gente sabe que muitas vezes o olhar do gestor, o olhar do líder, muitas vezes ele enxerga enxerga muitas vezes além daquilo que está no papel, né? Daquelas características, os pré-requisitos que o currículo exige ou que a vaga exige. Para você como líder, para você como gestor, o que lhe salta os olhos na hora de formar uma equipe, na hora de contratar um colaborador e falar, esse cara tem esse quesito e eu quero que ele esteja na minha equipe? É uma pergunta boa essa aí. A gente traduz isso tudo por brilho nos olhos, né? Mas é, é a fome, né? É a vontade de fazer algo, de construir alguma coisa. Mas, no fundo, é aquela a curiosidade. Eu gosto de trabalhar com pessoas que tenham muita energia, né? E que sejam curiosas, que gostem de ir além da superfície, né? De se aprofundar nos assuntos, de ir no cerne das questões. Então, eu acho que a curiosidade é um elemento fundamental, né? A vontade de fazer e compartilhar os sonhos, né? Compartilhar dos mesmos sonhos. Então, essas características, mais até do que uma experiência específica numa determinada função, né? O potencial da pessoa, a vontade da pessoa, para mim são mais importantes na hora de escolher o meu time. Que legal, que bacana. Então, uma pergunta já pessoal aí. Desde 98 para cá já são mais de 20 anos dentro da organização. Você se visualiza com toda essa formação, com toda essa cultura, já com toda essa, vamos dizer assim, esse entrelaçamento que já existe entre Antônio e Polo Filme. Você em algum momento se visualiza com objetivos fora da Polo? Nesse momento, a gente tem objetivos muito, muito audaciosos para a Polo. Então, assim, a gente tem projetos aí de longo prazo. Eu estou vendo bastante trabalho para mim aí nos próximos vários anos, desafios muito interessantes. E uma vez, quando eu estava começando na minha carreira, Roberto, eu perguntei para um chefe meu, que a gente se dava bem, eu era estagiário, na verdade, e eu perguntei, cara, qual que é o melhor, forma de crescer rápido na carreira e tudo mais? Será que é mudando, saltando de empresa para empresa, ou fazer uma carreira numa empresa só? O cara me disse um negócio que eu acredito até hoje, que não existe, não tem regra. Isso vai depender de cada um, de cada empresa, de cada momento, de cada situação. Então, eu hoje não me vejo trabalhando fora da Polo. Como eu te disse, temos projetos para longo prazo aqui na companhia, temos muito desafio, tem coisa muito bacana aí no forno. Então, eu acho que vai ter bastante diversão para os próximos vários anos aqui na companhia. Que bacana, que legal, cara, que legal. Antônio, a gente fala muito sobre a questão de modelos de gestão, a gente fala muito aí sobre meritocracia, gestão por propósito, e aí vários outros modelos que hoje o mercado preconiza e que o modelo corporativo preconiza. Existe algum modelo, existe alguma forma que você utiliza, que você emprega dentro da Polo, e por que acreditar nesse modelo? De novo, a gente volta para a questão das pessoas. Então, a primeira coisa na gestão é tu ter as pessoas certas no lugar certo. Tá? Isso é fácil de falar, é difícil de fazer. Mas tu tendo as pessoas certas no lugar certo, facilita a tua vida tremendamente. Segundo, transparência. Tá? Tu tem que ter muita clareza na comunicação com o teu time, para onde tu quer ir, o que tu quer fazer, o que tu espera do time, né? E clareza também na comunicação do teu sonho, né? O que tu quer. Eu brinco aqui na Polo que agora estou há 3 anos, 4 anos como CEO na Polo, e o que eu tenho mais feito nos últimos anos, nesses anos,
é vender. Eu estou sempre vendendo alguma coisa para alguém, né? Estou vendendo uma ideia, né, para o meu time, ou para os acionistas, né, para o conselho, mas e por que isso, né? Porque eu acho que no momento que tu vende uma ideia e as pessoas compartilham daquela ideia, daquele sonho contigo, eles se apropriam dele. E e as pessoas vão batalhar muito mais para chegar naquele objetivo do que se simplesmente for impondo isso. Claro que é um processo mais lento, né? Tu vender uma ideia, tu convencer alguém de algum projeto, de alguma coisa, mas no momento que chegou lá, a execução dele vai ser muito mais célere, vai ser muito mais bem feita, vai ter muito mais comprometimento do time. Então, a gente trabalha com indicadores, trabalha, né, com PDCA, tem meritocracia, tem PPR, tem bônus, tem tudo isso daí. Mas não tendo as pessoas no lugar certo, e se as pessoas não souberem aonde que a gente quer chegar, aonde a gente quer ir e por que a gente está fazendo isso, e se esse sonho não for o delas, não adianta. Pode ter qualquer sistema que cada um vai puxar para o seu barco, cada um vai querer olhar o seu próprio indicador, o seu próprio resultado, a empresa vai começar a trabalhar dividida por áreas, por silos, em vez de olhar um único norte, um único objetivo, compartilhado no mesmo sonho. Antônio, você colocou um ponto importante. Por exemplo, hoje saiu uma reportagem no Valor Econômico de uma das grandes corporações que tem no mercado brasileiro, que ela, assim, o derretimento que ela teve de valor de mercado em torno de bilhões. Aí teve uma coletiva com os investidores e os investidores perguntando, puxa, o que aconteceu com a empresa? E a gestão respondeu, bom, nós não sabemos qual o problema. Isso reportando para os investidores. De certa forma, como criar esse ambiente, Antônio, dentro da corporação, onde seja possível você, ao mesmo tempo, ser transparente nos seus relacionamentos, criar um canal de confiança e de relacionamento, e deixar muito claro para as pessoas e para os colaboradores, os níveis hierárquicos, que o que está sendo construído ali é para todos, não é para um. Então não há ambiente para, vamos lá, sabotagem ou puxada de tapete. Como construir isso? Porque a gente vê assim, cara, muitas empresas sonham com isso, muitas empresas tentaram construir isso e acabaram se perdendo nesse projeto e voltaram lá para a vala comum da maioria das empresas. Os americanos falam uma expressão, eles têm, né? Walk the talk. Então, tem que fazer aquilo que tu fala. Né? Na verdade, a regra não é algo complicado, não é rocket science, não é nada disso. Tu tem que ser transparente, tu tem que comunicar bem, tu tem que falar. Agora, não é complicado, não é difícil, mas é trabalhoso. E demanda um investimento de tempo e que, se tu não entender que aquilo é importante, tu vai perder a turma no meio do caminho. Porque não adianta, a comunicação, ela não é só aquilo que tu fala, é o que a outra pessoa está entendendo também. Então, não é... E tu precisa ser redundante, tu precisa repetir 1, 2, 3 vezes aquela mesma história. Tu tem que convencer as pessoas, tu tem que ser transparente, porque ao longo do tempo as pessoas vão entender que aquilo que tu está falando é realmente aquilo que tu está pensando. E, eventualmente, não vai dar certo. Né? Porque não vai dar certo. Tem questões no meio do caminho que a gente não controla. E aí, nesses momentos, também é importante a comunicação. Né? É importante ser transparente, é importante saber dar a mensagem que não é tão boa, mas de forma transparente, né? Porque é muito fácil a gente falar as coisas boas, né? Todo mundo gosta. Mas na hora de falar uma notícia que não é boa, a tendência nossa é evitar esse confronto, evitar esse... Então, mas nesse momento é mais importante tu estar junto com a pessoa, tu estar junto com os times, com as pessoas, com todo mundo, ouvir as pessoas, dar espaço para as pessoas exporem e levar
essas exposições a sério também, tentar ao máximo, digamos, implementar sugestões, coisas que venham do time, e quando não dá, explicar por quê, mas é um projeto trabalhoso, realmente demanda bastante tempo, demanda muita energia, mas se bem feito, e se feito com carinho, e se feito digamos, com honestidade, né, com vontade, traz o seu resultado, tu une todo mundo ao redor do mesmo objetivo. Antônio, você acredita que esse ambiente, uma vez que ele está constituído, você assim dizer que ele está solidificado, tira aquele estigma, aquela caricatura de que o CEO é o cara que sabe tudo, é o que está ali para resolver tudo, é o que está... A gente brinca assim, é igual os passarinhos nos ninhos, quando nasce a boquinha está ali só esperando para alguém vir alimentar. Esse ambiente, ele tira isso e traz aquela questão de que, puxa, a responsabilidade é nossa, o resultado é nosso e nós estamos aqui para complementar um ao outro. Sai a singularidade e entra a complementariedade? Com certeza. Essa história de que CEO sabe tudo, algum tipo deve ter inventado para se promover, mas o fato é que nem o CEO nem ninguém sabe tudo. E essa compreensão, tá, de que ninguém sabe tudo e o CEO não sabe tudo é fundamental, né? Porque se tu concentrar muito a decisão no que o CEO quer decidir tudo, com certeza vai ter a maior parte das decisões erradas. É fundamental, e isso parte de cima para baixo, tá? Essa comunicação, de empoderamento das pessoas, né? E, aliás, essa foi uma coisa muito interessante que ocorreu agora durante a pandemia, né? No momento, durante a pandemia, o nível de supervisão ficou teve mais autonomia para decidir sozinho. A gerência estava mais no home office e as decisões precisavam ser tomadas muito... Então, eles tiveram a liberdade para tomar muitas decisões, e tomaram muitas decisões, todas corretas, tudo muito bem, e se viu, gente, não tem sentido o sistema que a gente tinha antes de tanta concentração de decisão no nível gerencial. Os caras estão prontos para decidir, para tocar esse negócio sozinho, libera os gerentes para pensar em outras coisas, para pensar em melhoria, e dar mais autonomia para o time de baixo. Então, foi alguma coisa que ocorreu de forma forçada, né? E que se mostrou muito bom, se mostrou muito eficaz, né? E se desmistificou ali, né, no nível de gerente, que o gerente precisa estar dando a última palavra em tudo. O cara que está mais perto do problema é o cara que tem mais condições de resolver o problema. E no caso dos CEOs, é o cara que está provavelmente mais longe de todos os problemas, né? Então, essa ideia que os CEOs têm que decidir tudo, isso aí acho que até, inclusive, já é coisa do passado, não acho que hoje em dia nem se entende mais isso, né? E a companhia funciona muito melhor. A companhia, quando tu dá autonomia para as pessoas automaticamente se sentem mais responsáveis por aquilo, né? No momento que elas têm que decidir, que elas que têm que tomar aquela decisão, elas entendem que é a responsabilidade delas, então elas vão pensar melhor, né, do que, olha, deixa para o cara, meu chefe, decidir, então, bom, se está certo ou errado, foi ele que decidiu, tira a responsabilidade, né? Então, esse é o lado bacana, né, de tu confiar nas pessoas, né? O processo de confiança também é uma construção, né, mas tu tem que dar a oportunidade delas errar, né? E essa é uma coisa interessante, Roberto, só me estendendo um pouquinho aqui, falei do erro, né? O erro é um processo muito importante dentro da organização, a compreender que o erro faz parte do processo de aprendizado, de crescimento da companhia, né? Não criminalizar o erro, não tentar achar culpados. Parece, né, simples, né? Mas é a nossa dia a dia, a primeira coisa que eu tenho é quem é a pessoa, quem é o cara. Em vez de qual é o problema, onde é que está o problema no fluxo. Então, assim, essa é uma coisa que a gente tenta estimular muito. Olha,
Não tem problema errar, vamos tentar não errar mais do que... Mas, no momento que ocorre um erro, vamos tentar aprender alguma coisa com isso daí e vamos deixar as pessoas errarem. Elas precisam errar para crescer. Então, esse conceito, para inovar, inclusive, né? Numa inovação, a gente está falando tanto de inovação, e esse é o mercado que trabalha com isso, nenhuma inovação o cara acertou de primeira, né? Então, teve muitos erros. É claro que a gente só vê a pontinha do iceberg, mas aquele pilha de erros que levou à inovação, ninguém vê, ninguém conta, né? Mas é parte do processo. Isso, de certa forma, do que a gente viu também, Antônio, vamos dizer assim, um processo de desburocratização. Antes a gente via aquelas grandes corporações com vários níveis hierárquicos, até a decisão chegar lá na frente, a empresa já paralisou. E o que a gente viu que a pandemia exigiu uma reestruturação nesse modelo organizacional, que é o que proporcionou isso. Acho que puxa, eu errei, eu tenho condições para tomar a decisão, me dá liberdade, me dá a carta branca, me dá autonomia para poder fazer e entregar, estou assumindo a responsabilidade. Acho que isso também proporcionou muito essa mudança, não? E dá um senso de realização pessoal, quando no momento que a pessoa tem mais autonomia, né, o cara se sente mais realizado. Afinal de contas, eu estou com mais responsabilidade, eu estou tomando a decisão aqui num processo que antes eu talvez não tomaria, porque agora a empresa está confiando em mim, né? Então, isso é muito bacana, eleva o nível de motivação das pessoas. Aquela charge do Charlie Chaplin, né? O cara só sabe apertar o parafuso. Se falar para ele como é que é construído todo o sistema, ele vai ficar olhando para aquilo e tentando entender. Não, exatamente. Isso é na época do Charlie Chaplin. Hoje não funciona. Não funciona. E o pior é que ainda tem corporações ainda tentando insistir nisso, né, cara? Esse que é o problema maior, né? Antônio, dentro da sua visão, cara, quais foram as principais mudanças que nós estamos vendo? Vamos lá, em termos de sociedade, em termos de mundo, em termos de inovação, em termos de tecnologia, e de que forma nós devemos estar preparados para as próximas mudanças? O que seriam essas próximas mudanças? Roberto, sabe que eu estava pensando nesse negócio, tudo isso que a gente está falando agora, o home office, o trabalho à distância, o e-commerce, né, que disparou tanto, se for ver, todas essas tecnologias, né, elas já estavam aqui antes da pandemia. Então, acho que a pandemia ela veio e deu uma acelerada em todo essas tendências que elas estavam talvez numa velocidade mais baixa, deu uma acelerada nessa transformação. Então, assim, eu acho que essa questão do trabalho remoto, né, com a possibilidade, inclusive, de o mercado de trabalho aumentou significativamente. Onde eu posso buscar profissionais para minha empresa é o mundo inteiro, né? Não só em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Eu posso ter profissionais na empresa que estejam morando em qualquer lugar do mundo, né? Não graças à tecnologia, graças a ela já existia, graças à percepção de que dá para viver, conviver de certa forma desse jeito. Outra tendência também que foi acelerada pela pandemia, e aí falando um pouco mais do negócio onde a gente está inserido, é a questão da preocupação com a segurança dos alimentos, né? A gente vai estar vendo cada vez mais venda de alimentos embalados em detrimento de venda a granel, por exemplo, né? Por exemplo, outro dia, conversando com um cliente, estão embalando alface, né, individualmente, mas toda fechada, né? Porque há a preocupação de que a outra pessoa tenha passado ali na gôndola, espirrou, tossiu, estava com a e aí pode ter ficado no alface. Então, eu quero o alface todo embalado. Então, isso é uma tendência, né? A preocupação com a segurança, a buscar cada vez mais alimentos embalados, né, seguros. Outra tendência é a conveniência, né? Cada vez mais as pessoas estão querendo conveniência, né? O e-commerce está aí, né? O cara compra pelo celular na hora, passou na cabeça, comprou, já está chegando amanhã. Essa é uma tendência que veio para ficar. O cara quer um snack, falando em alimento também, o
cara quer um snack daquele momento, então ele quer só aquela porção pequena, né, para aquele momento. Então, porções menores, né, pela conveniência, mas porções menores também porque os núcleos familiares estão ficando mais reduzidos, né, as famílias já não são tão grandes, são menores, os núcleos familiares, então cada vez menos tu precisa aquele porção grande, né, então tu compra porções mais individualizadas. E, por último, acho que que eu já falei antes, é a sustentabilidade, né, a preocupação com o meio ambiente. Essa é uma que está aí, veio para ficar, nós estamos virando a companhia toda, centrando ela nessa questão da sustentabilidade, porque o futuro passa por aí, né? Então, nesse que você comentou, na questão dos alimentos, a gente vê aí, vamos lá, vários centros tecnológicos tentando trabalhar realmente a questão da tecnologia, da questão da inovação vinculada ao alimento. Então, hoje já se fala, por exemplo, o frango não precisa já mais, os caras já conseguem produzir em laboratório, já conseguem fazer os ovos em laboratório e por aí vai. Essa mudança, essa tendência, a gente sabe que isso não vai voltar. Como trabalhar isso em termos de confiabilidade, em termos de sustentabilidade? Olha, a tecnologia, né, tem vários órgãos regulamentadores que avaliam e aprovam essas tecnologias. Do ponto de vista da embalagem, especificamente da embalagem plástica, né, Roberto, claramente, isso está muito provado, a embalagem, ela aumenta a vida, né, de prateleira do produto que está ali na frente, reduzindo o desperdício. Hoje, se for ver, 1 trilhão de toneladas é perdido, né, de alimentos, é perdido por ano no mundo, né? Muita comida daria para alimentar muitas pessoas, tá? Mas a questão da sustentabilidade da embalagem plástica é realmente uma questão importante, né? E é uma questão que precisa ser tratada. Tá? A gente está vendo aí, o plástico é engraçado porque ele, por ser muito barato, né, e por ser muito leve, ele não é um bom negócio, digamos assim, para ser coletado e reciclado. Então a gente vai ter que ter algum estímulo nessa cadeia para a gente poder coletar, porque é fantástico, o plástico ele pode ser reciclado inúmeras vezes, pode reciclar, não precisa mais buscar matéria-prima, né? Só usar o mesmo que já está aí já é suficiente. Então, mas o problema realmente é a coleta e a destinação correta desse plástico. Passa muito pela educação, tá? Das crianças de hoje, que vão ser os consumidores de amanhã. A gente precisa fazer, e nós como indústria temos que ter um papel ativo nessa cadeia, né? Precisamos trabalhar para que o debate ele seja mais aprofundado. Hoje ele está muito emocional, o debate em cima do plástico, está muito social, inclusive, né? Então, proíbe, porque o plástico está boiando. Então, mas tem que ver qual é a pegada total, né, do plástico, porque o processo de produção, realmente, ele consome muito pouco, quase nada, recursos naturais. Ele é muito barato também, o próprio plástico, o que possibilita que mais pessoas tenham acesso a alimentos seguros, que não fosse esse material, não teriam, né? Então, nós estamos também contribuindo para alimentar mais pessoas, para reduzir o desperdício de alimentos, enfim. Mas a discussão precisa ser aprofundada, porque realmente é um problema. O descarte incorreto do plástico está contaminando o meio ambiente e ele pode ser reaproveitado. Então, passa por uma discussão de alterações das estruturas, né, de embalagens, né, que elas foram sendo feitas, né, e evoluindo com o objetivo de preservar ao máximo o produto que estava ali dentro. Mas talvez tenha se deixado de lado, nos anos anteriores, a preocupação que ia acontecer com esse material uma vez consumido. E hoje essa preocupação está muito presente, então as estruturas estão mudando, estão passando de multimateriais, né, que são mais difíceis de reaproveitar e reciclar, para monomateriais, onde tu tem uma facilidade maior na reciclagem e reutilização desse produto. Então, também está sendo incorporado resina pós-consumo, né, que então, quando é reciclado, volta
para o próprio produto. Isso são cadeias que estão começando. Mas nós precisamos trabalhar muito também na coleta e na destinação correta desses materiais, né? Que são leves, por isso é difícil de coletar, e reintroduzir esse material na cadeia de suprimentos, né? Que legal. Passa, né? Não passa por eliminar o plástico, acho que a gente não utópico imaginar que hoje, pelo menos, né? Talvez surja um material, mas hoje não existe nenhum material que dê as mesmas vantagens que o plástico dá. Hoje não tem um outro. Então, temos que achar soluções para conviver com esse material de forma que ele não contamine o meio ambiente. Ou seja, nós temos ainda, em termos de inovação e tecnologia, muita coisa para acontecer pela frente, Antônio. Exato, exatamente. Que legal, que bacana, cara. Vamos lá, Antônio, última pergunta, cara. O tempo voa, a gente nem vê o bate-papo tão bacana. A gente está, assim, da mesma forma como você, um grande executivo, um grande profissional, referência naquilo que você faz, nós temos aí os novos líderes subindo, buscando também colocar, vamos lá, se posicionar e também crescer. Que orientações você deixariam para esses novos líderes, Antônio? Que, vamos dizer, orientações, conselho, dicas para quem está trilhando esse caminho e da mesma forma como você chegou no patamar onde você está, com a carreira como você construiu? Eu sugeriria, né, de novo, com a ressalva de que a mesma regra não vale para todo mundo, mas sejam curiosos, tá? Estudem, busquem a informação, vão a fundo nas questões, entendam cada tópico, por mais que não tenha a ver, ou que pareça não ter a ver com aquela determinada área de atuação que tu está naquele momento, vão a fundo, entendam, sejam curiosos, queiram entender de tudo e em profundidade, tá? E busquem ajuda, busquem auxílio, busquem apoio, trabalhem em equipe, né? Compreendam que, é impossível a gente saber tudo, 2, é impossível a gente resolver tudo sozinho, né? E tem aquela máxima, né? Tentem não ser o cara mais inteligente na sala, tá? Se cerquem de pessoas que sejam melhores que você em alguma coisa. Legal, que bacana. Gente, esse é o grande Antônio Joe, né, CEO aí da Polo Filmes. É um bate-papo muito, vamos dizer assim, regado à inovação e tecnologia, mas acima de tudo na questão de profissionalismo, na questão da gestão, na questão da tomada de decisão, na gestão da equipe. E o resultado é isso, é o que a Polo Filmes está vivendo hoje e os grandes sonhos e desafios que virão aí pela frente. Antônio, muito obrigado, cara. Só tenho que te agradecer e dizer assim, puxa, como é bom conhecer grandes profissionais e grandes executivos como você, viu? Não, obrigado pelo convite. Mais uma vez, parabéns pelo programa, Roberto. Não, tamo junto, tamo junto. Gente, finalizamos aqui mais uma edição do programa Mentes que Brilham, os Segredos dos CEOs. Tenhamos uma semana ricamente produtiva e abençoada e nos vemos na próxima semana. Até lá!